Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Dando seguimento ao nosso conteúdo sobre urgências e emergências, nós estaremos falando agora sobre urgências e emergências pediátricas, né? O que acontece com os nossos pequeninos. Então, dá um minutinho que eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, tá? Bom, então tratando, né, das emergências pediátricas, nós temos que pensar o seguinte: a divisão de faixa etária ela começa a apresentar os seguintes momentos, né? O período neonatal da criança vai dos 0 aos 28 dias, tá? O bebê, ele vai dos 29 dias até os 11 meses e 29 dias, ok? A criança, tá? Ela vai de 1 ano até o início da puberdade, ok? Está em meninas com broto mamário apresentando-se, os meninos com os pelos axilares evidenciando-se, tá? O adolescente vai dos 10 aos 19 anos. A Organização Mundial da Saúde é como referência, reportando seus protocolos adultos iniciada a puberdade, ok? Muito bem. As vias aéreas dos pequenos, elas são muito estreitas, logo as obstruções, menos que por pequenos objetos, são significativas, né? Aquela questão da moeda, aquela questão de pegar qualquer coisa e colocar na boca, tá? A língua larga em relação à cavidade oral e próxima ao palato duro, e a laringe ela é mais anterior e superior. Por isso que, pelo fato da laringe ela ser um pouquinho mais anteriorizada, a questão do engasgo nela é muito frequente ali e fica bem associada, ok? Tórax é um paciente que tem maior diâmetro anteroposterior em relação ao duto, tá? Cartilagens costais mais abundantes, ok? Então, muitas lesões elas podem ser mascaradas devido a esse mecanismo, né, de relação com a questão da elasticidade do tórax, você mascarar uma lesão por conta disso, tá? Os pulmões dos pequenos possuem alvéolos menores em menor quantidade também, e maior necessidade de oxigenação, de oxigênio. Abdômen, com ângulo infraesternal torácico, não protegendo os hipocôndrios ainda, tá? As vísceras com maior vulnerabilidade ao trauma, menor quantidade de tecido adiposo. Por isso que se fala, né, da questão lá das cartilagens costais, né, ser um pouco mais abundante, mascarando a lesão, devido a essa relação, né, de ângulo infraesternal ainda não protegendo os hipocôndrios, menor quantidade de tecido adiposo e trauma, estando um pouco mais associado ou vulnerável aí para a criança, ok? Então é isso, a criançada é muito bagunceira, né? Tem que ter esse cuidado aí com as questões também relacionadas ao convívio no dia a dia, né? As ações por cada um desempenhadas aí. Epidemiologia do trauma em crianças e vítimas pediátricas, 90% dos traumas são fechados, mascarando uma lesão de trauma de tórax, por exemplo, aí podendo acontecer, tá? E as lesões mais externas, elas são menos, elas ocorrem com menor frequência. Atropelamentos, afogamentos e quedas são os maiores responsáveis, né, pelas causas de morte. Então, esse comportamento aí relacionado à questão de afogamento, piscina, balde de água tomando banho em casa, tanque, atropelamento, criança tem que ter muito cuidado, né, para atravessar a rua, essas coisas com criança. Então, são os mais responsáveis pelas causas de óbito nos pequenininhos. Causas de óbito mais comum, né, óbito imediato, que imediatamente pode causar a morte da criança. Hipóxia ou falta de oxigenação sanguínea de forma adequada, tá? Hemorragia maciça, aquela perda de sangue importante, e o TCE é grave, né? O traumatismo crânioencefálico grave. Abordagem, exame primário, geralmente, sempre, né, utilizar o ABCDE, o XABCDE, por conta da ocorrência de hemorragia já exsanguinante, né, em grande quantidade. Então, sempre optar logo lá pelo XABCDE. Importante a questão, né, facial, na hora da abordagem de vias aéreas,
e controle não tracionar, né, a cervical, por conta dessa criança ter uma fragilidade ainda na constituição óssea, por exemplo. Usar o coxim sobre a coluna vertebral sempre, né, para questão de hiperextensão e não tendo que tracionar, ou seja, deixar com que a cabeça, né, nesse momento, ela possa realizar um movimento mais natural. Então, é importante sempre o coxim podendo realizar o apoio a esse processo aí. Queda de base da língua, quando ela ocorrer, sempre preconizar as manobras manuais para a desobstrução e também a cânula orofaríngea para o auxílio também à desobstrução da via aérea. Obstruções por vias aéreas ao corpo estranho, tá? Ao VAS. Lactente consciente, crianças pequenas, 5 golpes, tá? No dorso posteriormente, ok? Com esse paciente em decúbito ventral, tá? E aí, é claro, 5 golpes, né? Um pouco mais leves, né? No dorso, tá? E 5 compressões, tá? No abdômen, ali na altura do externo para o abdômen, 5 compressões leves também, tá? Com esse paciente em decúbito dorsal. Então, lembrando que a criança, né, a obstrução por corpo estranho é muito importante que se realize 5 golpes, 5 compressões de forma leve, né, para não criar também o trauma relacionado às estruturas ósseas. Então, está aqui, quando você tem lá a questão também do paciente pediátrico, tá? Por obstrução, abaixar se posicionando atrás dos pacientes, com o braço à altura da crista ilíaca, fechar as mãos em punho e colocar no abdômen do paciente no abdômen do paciente na linha média, acima do umbigo, tá? Com o polegar voltado para o abdômen. E aí realizar o quê? A manobra em J, né? Manobra em J na direção do abdômen para o andar superior do tórax, tá? Sempre lembrando de repetir a manobra até a desobstrução do paciente, ou mesmo tornar-se irresponsivo, ok? Aqui, ó, importante, lembrando de dosar a força aplicada, tá? No paciente pediátrico. Então, é importante que nesse momento você possa ter esse cuidado aqui na hora da realização da manobra de desobstrução, a manobra de Helmut, tá? Helmut. Lactente ou vítima pediátrica inconsciente, o que se deve fazer, né? Toda vez que tiver um lactente aqui com uma vítima pediátrica, né, de forma inconsciente, como é que deve se abordar? Boa respiração, não respira, 2 ventilações de resgate, ou seja, eu vou pensar já na respiração desse paciente, o que eu tenho que fazer? Ventilar de 2 vezes, intervalo de 3 a 5 segundos, verificando a presença de pulso a cada 2 minutos. Pulso frequente mais frequência cardíaca acima de 60 batimentos por minuto, mais sinal de perfusão inadequada inicial, que apesar da ventilação, também tendo a necessidade de iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, tá? Mesmo que pulso frequente, frequência maior do que 60, mais sinais de perfusão inadequada, apesar de ventilação e oxigenação adequada. Iniciar imediatamente a manobra de RCP. Vai saber por quê. Frequência respiratória ideal, menos que 1 ano de 30 a 60, de 1 a 3 anos de 20 a 40 incursões, é o normal desse paciente, dessa criança. Pré-escolar de 22 a 34, escolar que vai de 6 a 12 anos, 18 a 30, adolescente 12 a 16. Tá? Saturação periférica de oxigênio menor do que 94%, considerar oxigenoterapia. Frequência cardíaca do paciente, olha lá, né? Recém-nascido até 3 meses, acordado de 80 a 205, de 3 meses a 2 anos, de 100 a 190, normal, tá, gente? 2 a 10 anos, de 60 a 140, maior de 10 anos, de 60 a 100. Então, por isso que ele fala, uma criança tendo uma frequência cardíaca menor do que 60, considerar a reanimação cardiopulmonar, ok? Sem pulso central, RCP. Pulso central presente, mas frequência cardíaca baixa, verificar a perfusão capilar periférica, C.
lentificado, iniciar a reanimação cardiopulmonar. Como é que é a parada cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar, sendo realizada na criança? Comprimir o tórax cerca de 4 a 5 centímetros de profundidade, frequência de compressão de 100 a 120 batimentos por minuto, cerca de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. 2 socorristas, tá? Aí você coloca de 15 para 12, ou seja, 15 compressões de 2 ventilações, com 1 ou 2 mãos, dependendo do tamanho da vítima, tá? A RCP, quando a frequência estiver abaixo de 60 batimentos por minuto, sinal de má perfusão. Mais uma vez aqui, já sendo observado. Aqui, ó, se você faz com uma única pessoa, posicionar e proteger a cervical e posicionar a mão no externo, tá? Então, é importante nós pensarmos nisso. Mais uma vez, recapitulando, comprimir cerca de 4 a 5 centímetros de profundidade torácica, a frequência da compressão cardíaca de 100 a 120, tendo 2 socorristas na área de saúde, 15 compressões para 2 ventilações, com 1 ou 2 mãos, dependendo do tamanho da vítima, conforme lá o próximo ilustração. Reanimação cardiopulmonar, quando a frequência estiver abaixo de 60 batimentos por minuto. Sempre considerar, tá? Com sinais de má perfusão também. Tá aqui, ó, né? Protegendo a vítima, um único socorrista, protegendo a cervical e comprimindo o tórax. Obrigado.